Olá, seja bem-vindo ao nosso programa. Mais conhecido como Chico Triste, Francisco Pereira da Silva traz em sua trajetória uma grande contribuição para a cidade de São José dos Campos. Professor, pesquisador e jornalista, sua vida profissional foi marcada pela atuação no folclore e na cultura popular do Vale do Paraíba. Além de escrever vários livros nessa área, ele também foi o fundador do jornal Vale Paraibano. Quem conversa com a gente para contar um pouco dessa história é um amigo e admirador de Chico Triste. Com a palavra, Luiz Paulo Costa. O que motivou a vinda de Chico Triste para o estado de São Paulo? Ele nasceu exatamente no dia 5 de junho de 1918, em Itabaiana, em Sergipe. E veio para São Paulo, próximo dos 18 anos, para fazer o serviço militar. Mas chegando na capital de São Paulo, ele se engajou na Força Pública do Estado de São Paulo, que era uma forma também dele fazer o serviço militar, e acabou fazendo carreira na Força Pública, que depois se transformou na Polícia Militar do Estado de São Paulo. Ele chegou, inclusive, a ser reformado, certo? No cargo como major da Força já Polícia Militar do Estado de São Paulo. Certo? Mas evidentemente, certo, durante esse período na Força Pública, certo, de São Paulo e depois Polícia Militar, ele teve outras, vamos dizer assim, outras aptidões, certo, outras habilidades, certo, que ele procurou realmente. Logo ele descobriu que ele tinha pendor, certo, para o magistério, certo? Então ele aproveitou os créditos que ele havia obtido como na carreira militar, como chegou até major, reformado inclusive como major, né? Ele fez uma licenciatura, e se tornou professor, né? Se tornou professor de português, certo? Literatura, certo? Ele veio para o Vale do Paraíba, certo? Justamente, certo, quando ele veio para lecionar em Caçapava, inicialmente, certo? No colégio de Caçapava, certo? Ele veio se lecionar, lecionou em várias escolas de Caçapava, certo? Português, certo? Literatura, enfim, certo? Aqueles créditos e aquela formação que ele obteve, certo? Depois da licenciatura, certo? Como professor, certo? E em Caçapava se estabeleceu, certo? E evidentemente casou, certo? E desenvolveu suas atividades até que também ele se tornou professor em São José dos Campos, no Colégio Estadual e Escola Normal Coronel João Cursino, né? E foi aí que ele se transferiu para São José dos Campos, né? Se transferiu para São José dos Campos e passou a residir aqui, inclusive no Monte Castelo, certo? No bairro do Monte Castelo. Por que o apelido Chico Triste? Eu tenho duas versões para isso, certo? Uma versão vem da infância dele, da mãe dele, certo? Que achava que ele era um menino triste, certo? O menino triste na época era um menino peralta, certo? Levado da breca, certo? Então, assim, e o Chico? Não, o Chico é triste, certo? E essa é uma versão, certo? Que ele era uma criança muito levada, muito peralta, certo? Então, ele logo ficou conhecido como Chico Triste, certo? Desde a infância. Mas eu tenho uma outra versão, que é já quando ele começou as atividades dele como folclorista, certo? Resgatando, certo? E compilando as manifestações populares em São José dos Campos e no Vale do Paraíba, principalmente, certo? Quer dizer, os portadores de folclore, ele ia como folclorista. O folclorista, ele não pode intervir na manifestação. Ele tem que, evidentemente, colher todos os elementos, certo? Ele andava sempre com um gravador, certo? Para gravar a cantoria toda, certo? E ele era muito circunspecto, quer dizer, muito focado naquilo que ele estava realmente fazendo, né? E o pessoal achava que ele era uma pessoa assim, vamos dizer assim, séria e até meio triste e tal. Quando os folcloristas, certo? Os portadores de folclore, se referiam ao professor Francisco Pereira da Silva, certo? Como Chico, certo? E ele falava, e o Chico? Certo? E daí logo um falava, mas que Chico? Não, aquele Chico triste.
Pensando que mas, na verdade, certo, ele não era uma pessoa, certo, triste. Certo? Ele era uma pessoa realmente que se relacionava de uma forma normal, certo? Mas não era uma pessoa assim atirada, quer dizer, ele não era uma pessoa de iniciar realmente uma conversação, esperava as pessoas se aproximar dele e perguntar, daí ele respondia, tudo mais, quer dizer, mas era uma pessoa muito agradável e de uma convivência muito boa. Como Chico Triste se tornou professor e pesquisador? O processo iniciou com ele professor, né, fazendo a licenciatura para lecionar nas escolas, certo? E depois disso ele se envolveu de fato, certo, com as manifestações populares, certo, folclóricas, né? E ele fez, inclusive, curso de folclorista. Ele fez um curso de folclorista, certo, inclusive na Escola de Sociologia e Política, certo, de São Paulo. Ele fez um curso, certo, que era um curso livre de formação de folclorista, fez esse curso, né, e inclusive se envolveu desde a Comissão Paulista de Folclore, certo, a Associação Brasileira de Folclore, certo, se tornou realmente um integrante desse mundo, certo, dos folcloristas, né, a partir daí, certo. E evidente, certo? Residindo em Caçapava primeiro, depois São José dos Campos, quer dizer, ele se dedicou a resgatar as manifestações populares, certo? Manifestações folclóricas da nossa região. Quer dizer, e foi o mais importante, certo? E até hoje o mais importante folclorista do Vale do Paraíba, e com repercussão nacional, né? Quer dizer, ele esteve realmente ligado aos mestres do folclore do país, quer dizer, reconhecido, portanto, nacionalmente. O que despertou a paixão de Chico Triste pela cultura popular? Ele também, certo, tinha formação de jornalista, certo? Ele era jornalista, né? E isso também aproximou muito ele, certo, da cultura popular, certo, em realmente resgatar, certo, elementos das manifestações folclóricas. Eu acho que esse trânsito dele de professor para a cultura popular também se deu pela atividade que ele passou a desenvolver também como jornalista. Quer dizer, então, ele se aproximou muito da população, certo, como professor, como jornalista e com a formação que ele adquiriu, né, de folclorista realmente, né, ele teve todo o arsenal necessário, né, para passar não só a presenciar as manifestações, mas também a registrar essas manifestações folclóricas através de monografias, né, através de monografias que ele elaborava de acordo com as manifestações que ele assistia e participava, né, como folclorista. Como era o relacionamento de Chico Triste com as pessoas relacionadas à cultura popular? Ele se dava muito bem, certo? Ele tinha um relacionamento muito fácil com essas pessoas, certo? Então ele realmente não era uma pessoa estranha ao meio, né? Ele era um folclorista e um dos participantes, certo, desse mundo, certo, do folclore, né? Mas só que ele tinha um respeito muito grande com as manifestações folclóricas, com essas manifestações da cultura popular. Quer dizer, quando elas ocorriam, ele respeitava para, vamos dizer assim, registrar tudo isso de forma realmente autêntica, de forma, vamos dizer assim, bem factual, né? E respeitando o que estava se passando. Quer dizer, então ele não tinha, como folclorista, ele não tinha interferência nas manifestações, mas evidentemente, certo, ele registrava tudo, certo, e com um respeito muito grande, certo, tanto que os portadores de folclore, certo, os portadores de cultura popular, sempre procuravam o professor Francisco Pereira da Silva, certo, o Chico Triste, certo, quando eles precisavam de alguma coisa, e também informando ele de manifestações que iriam ocorrer. Quer dizer, então ele era uma pessoa super bem informada sobre todas as manifestações que ocorriam, certo? Porque os próprios portadores de folclore faziam questão de chamá-lo, certo, para assistir a essas manifestações, certo? Porque sabiam que ele era uma pessoa muito interessada nessas manifestações. Quais foram as contribuições de Chico Triste para o folclore?
Ele foi um colaborador realmente muito presente através da Associação Brasileira de Folclore com a Revista Brasileira de Folclore. As monografias que ele preparava eram publicadas nessa Revista Brasileira de Folclore. Mas não ficava só nisso, só nas publicações da Revista Brasileira de Folclore. Ele também publicou vários livros, vários livros, além da coluna que ele mantinha, certo, semanalmente, no jornal Vale Paraibano. Ele tinha uma coluna, Miçangas Folclóricas, em que ele publicava também o que ele recolhia, certo, dessas manifestações. Então ele teve, o primeiro livro dele, inclusive, é uma coletânea dos artigos, certo, da coluna dele, Miçangas, no jornal O Vale Paraibano. Então ele pegou, reuniu as principais publicações da coluna dele no jornal Vale Paraibano e publicou um livro, Miçangas Folclóricas, que foi o primeiro livro dele a ser publicado. Como era Chico Triste como escritor? Bem, o professor Francisco Pereira da Silva, o folclorista Chico Triste, ele escreveu vários livros, além dos artigos que ele publicava na Revista Brasileira de Folclore, certo? As monografias dele. Importantes monografias registrando as manifestações populares aqui da nossa região do Vale Paraíba. O primeiro livro dele, Miçangas Folclóricas, reproduzia artigos que ele publicava numa coluna que ele mantinha no jornal O Vale Paraibano, do qual ele foi fundador em Caçapava, mas que passou a ser publicado em São José dos Campos, como diário. Era semanário em Caçapava e depois passou a ser publicado em São José dos Campos pelo jornalista Edevar Simões como diário. E ele publicava uma coluna, certo, no jornal Vale Paraibano. Ele fez uma coletânea dessas colunas, dessas publicações, e publicou o Miçangas Folclore, que foi o primeiro livro dele. Publicou também um livro, Apontamentos do Folclore, que é um livro didático, destinado realmente a cursos sobre folclore. Até porque ele, professor do colégio estadual e escola normal Coronel João Cursino, ele ministrava cursos de folclore também na Escola Normal de São José dos Campos. E inclusive sobre folclore, porque na formação pedagógica, certo, de professores, certo, principalmente professores primários, o folclore realmente é uma ferramenta muito útil e muito necessária, certo, para a formação de professores, de professoras. Então ele publicou esse livro, Apontamentos do Folclore, justamente com a finalidade de servir a esses cursos sobre folclore. Ele publicou também um livro que é muito importante, que é o Desafio Calangueado, sobre o calango, que é uma manifestação folclórica muito difundida e respeitada, certo, no meio, que são cantadores, que promovem improvisos, em suas cantorias, através de disputa entre cantadores, certo? Um disputando com o outro, certo? Então, chama-se calango, Então, esses portadores de folclore, ele colheu realmente elementos e publicou um livro sobre o desafio calangueado. Eu estive com ele, inclusive, numa oportunidade em que ele estava recolhendo, realmente, com o Ernesto Vilela, que foi um grande calanguista, certo, aqui de São José dos Campos e do Vale do Paraíba. Ele fez várias gravações, certo, com o Ernesto Vilela para o livro dele, Desafio Calangueado, inclusive de algumas porfias, que era a disputa entre esses portadores de folclore, certo, na área do calango, E também publicou um livro sobre itinerários da capoeira, sobre a capoeira, certo? Sobre a capoeira também ele tem um livro sobre o itinerário do folclore, certo? E ele deixou, inclusive, alguns livros, certo, para publicação, certo? Como sobre as danças piraquaras, certo? Daqui da região do Vale do Paraíba. E também publicou um livro sobre moda de viola,
que nessas andanças, inclusive que eu tive com ele, tudo mais, ele também recolhia modas de viola aqui da região, certo? E chegou a escrever uma monografia sobre moda de viola, em que depois foi transformada também num livro, certo? Sobre a moda de viola, certo? Enfim, e ele deixou um repertório muito importante para a pesquisa de folcloristas, certo? E informações valiosas, certo? Que realmente até hoje são estudadas, certo? Pelos que se interessam pela cultura popular. Como foi a contribuição de Chico Triste como jornalista? Ele em Caçapava, já quando ele veio para Caçapava e para, vamos dizer assim, ser professor, né, de vários colégios em Caçapava, né, principalmente o Colégio Estadual de Caçapava, ele realmente também desenvolveu atividades jornalísticas, né. Ele foi responsável por várias publicações em Caçapava, entre elas, certo, o jornal O Vale Paraibano, que era semanário, ele lançou como semanário em Caçapava, né, mas depois foi trazido para São José dos Campos pelo jornalista Edevar Simões, esse jornalista Edevar Simões, ele sofreu um acidente na Serra de Caraguatatuba e se tornou paraplégico, ele não tinha movimento da cintura para baixo, né? E ele evidentemente, ele desenvolvia a atividade dele principalmente no quarto dele, certo? Que ficava ali na Praça Cônego Lima, certo? E foi onde eu conheci, inclusive, em 1961, né, o professor Francisco Pereira da Silva, o Chico Triste, certo? E eu passei depois a gozar da amizade dele e do convívio dele, certo? Durante 20 anos, até a morte dele em 1981. Né? Ele faleceu em 1981, certo? No dia 10 de março de 1981, né? Ele veio a falecer. Né? Então, durante esses 20 anos, certo, nós tivemos uma estreita convivência, certo, participando realmente de várias atividades e vários momentos, certo, dessas andanças folclóricas, porque eu também, jornalista, eu me interessava também por essas questões, certo, da cultura popular para publicar, certo, também matérias jornalísticas. Certo? Então, nós tivemos uma afinidade muito grande, certo, nesse campo e durante esses 20 anos, quer dizer, então, ele também, embora o jornal já tivesse passado para o Edevar Simões, ele continuava colaborando com o jornal, certo? E depois, inclusive, chegou a ser, já com a morte do Edevar Simões também, certo? O Edevar Simões faleceu em 1963, certo? 1963, eu tinha dois anos de conhecimento com o professor Francisco Pereira da Silva. E nós continuamos, certo, com a nossa amizade, mas ele depois, inclusive, se tornou redator-chefe do jornal Vale Paraibano, muito tempo depois. Certo? Eu também trabalhei no jornal Vale Paraibano, fui, inclusive, editor do jornal, e eu tive a oportunidade de registrar um dos grandes trabalhos do professor Francisco Pereira da Silva, que eu, inclusive, publiquei no meu livro, porque quando eu fui escolhido para ocupar a cadeira número 4 da Academia Josense de Letras, né? E eu escolhi, justamente como meu patrono, eu tinha que escolher um patrono, e escolhi como patrono o professor Francisco Pereira da Silva, né? O Chico Triste. Né? E eu me comprometi a escrever um livro, certo, sobre a vida e a obra dele, certo, para divulgar realmente essa vida e obra muito importante para a cultura popular do Vale do Paraíba. Né? E nesse livro, inclusive, eu publico uma série, certo, que é um roteiro folclórico de São José dos Campos, que ele originalmente preparou para o bicentenário da cidade, que ocorreu em 1967. Certo? Em 1967, certo? São José dos Campos completou 200 anos. Né? E o diretor do João Cursino, que era onde ele lecionava, o Madureira Lebrão, pediu a ele que fizesse um resumo de atividades folclóricas, certo? Da cidade, certo? Comemorativo ao bicentenário. E ele fez. Né? E eu, sabedor disso, falei, professor,
vamos publicar isso aí no jornal, no Vale Paraibano. Eu disse, não, vamos publicar. Inclusive eu não tive tempo para completar esse roteiro, porque ficou muito em cima do pedido do diretor do João Cursino. Então eu posso até me estender mais tal, e preparar um material melhor para a gente publicar no jornal. E realmente foi assim. Eu publiquei, em comemoração ao bicentenário, no jornal Vale Paraibano, o roteiro folclórico de São José dos Campos, do professor Francisco Pereira da Silva, que eu reproduzo também no meu livro, certo? Que resgata a vida e a obra dele, certo? A sua bênção, Chico Triste, certo? Eu pedindo a bênção a ele, certo? Como meu patrono na Academia Joseense de Letras. Quais são as principais homenagens que a cidade de São José já fez a Chico Triste? Você veja a importância do Chico Triste, quer dizer, em primeiro lugar, quer dizer, a primeira homenagem para o professor, certo, foi da própria Câmara Municipal de São José dos Campos, que denominou a sala de imprensa professor Francisco Pereira da Silva, certo, o Chico Triste, né? Então, a sala de imprensa, certo, foi a primeira, da Câmara Municipal, foi a primeira homenagem póstuma, certo, ao professor Francisco Pereira da Silva, certo? Mas logo vieram outras, né? Ele tem, denomina também a escola estadual, né? Francisco Pereira da Silva, que fica na Vila Tatetuba, em São José dos Campos, né? Denominada Francisco Pereira da Silva, né? Ele tem também a Fundação Cultural, né? A Fundação Cultural Cassiano Ricardo também instalou um centro cultural, né? Uma casa de cultura, na Vila do Tesouro, denominando também Chico Triste, certo? Em homenagem a ele, né? O próprio Museu do Folclore também, certo? A biblioteca do Museu do Folclore de São José dos Campos é biblioteca Chico Triste, certo? Quer dizer, ele tem várias homenagens, certo? Além de denominação de rua, certo? Outras coisas que realmente existem. Quer dizer, então, você veja a importância dele, quer dizer, a cidade, certo? E a região entendeu de realmente homenageá-lo postumamente, certo? Com a denominação de várias iniciativas, certo? Para os amigos, quem foi Chico Triste? É difícil, né? É uma pessoa tão versátil, tão, né, envolvida em tantas atividades, certo? Eu diria que o Chico Triste, basicamente, ele era um homem do povo, né? Ele, inclusive, através das atividades dele, e eu com 20 anos de convivência com ele, certo? Eu digo, eu aprendi a caminhar com o povo através dessas andanças com o Chico Triste, né? Quer dizer, ele nos ensinava a caminhar com o povo, né? Porque ele era um homem do povo, né? Quer dizer, então eu guardo dele realmente essa figura, certo? Do homem do povo, né? Que me ensinou a caminhar com o povo, né? Quer dizer, então, realmente a figura que me vem à mente, né? Quando eu procuro conceituar quem foi Chico Triste, né? Um homem do povo. O Com a Palavra fica por aqui. Acompanhe o programa no nosso canal do YouTube. Obrigada pela companhia e até a próxima.